Não importa que trabalho você faz ou aonde faz. Quando o relógio marca certas horas da madrugada, as regras mudam. Tudo muda. As ruas ou rodovias esvaziam, dando lugar a criaturas perdidas em busca de alguma coisa ou algum lugar. Eu trabalhei quase 2 meses em um posto de gasolina na saída da minha cidade. Eu e outro funcionário, das 10 da noite às 6 da manhã. Até aquela noite, nós nunca tínhamos visto ou ouvido nada de anormal. Porém, naquela sexta-feira, o meu colega adoeceu e eu fui informado que iria trabalhar toda a noite sozinho. Eu liguei para o gerente e lhe disse da minha preocupação de ficar sozinho naquele posto, longe de tudo e de todos. O gerente respondeu que entendia perfeitamente o que eu sentia. Mas como não havia um outro funcionário disponível, pediu desculpas, prometendo que seria apenas aquela noite. Fazer o quê? Nas primeiras horas o movimento foi igual a todas as outras noites. Com exceção de um ou outro, a maioria dos motoristas eram conhecidos, passando em direção ao trabalho ou retornando às suas casas. Depois da meia-noite, os clientes foram diminuindo. A rodovia foi esvaziando, silenciando e as horas mortas da madrugada aproximando. Por volta das 2, o posto parecia abandonado. Ninguém chegava. Pela primeira vez, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado de dentro ou de fora da loja. Tentando acalmar o que sentia, comecei a limpar o piso da loja, organizar e abastecer as prateleiras e os displays. Depois de tudo feito, peguei meu telefone e sentei ao lado da janela. A sensação continuava. O silêncio era quase total. Ninguém parava ou sequer passava pela rodovia escura e solitária que parecia desconectada do resto do mundo. Às 3 e pouco da madrugada, um carro preto com os vidros das janelas escuros chegou e parou ao lado de uma das bombas. E fiquei esperando para ver quem era o motorista e pedir a Deus que fosse alguém conhecido. 1 minuto, 2, 3, 5 minutos passaram e nada. O motorista continuava no carro, sem sair ou abastecer. Preocupado com um possível assalto ou coisa pior, resolvi ligar para a polícia. Porém, antes de ligar, a porta automática da loja abriu. Pensando ser um gato, cachorro ou qualquer outro animal pequeno, saí de trás do balcão e fui olhar. Não vi nada. Eu voltei para trás do balcão e fiquei a olhar para fora da loja e para o carro, preocupado com as intenções daquele motorista. E enquanto olhava, ouvi um ruído bem às minhas costas. Eu virei e quase tive um ataque do coração ao ver um senhor parado frente à caixa registradora, me olhando e perguntando: banheiro? Tentando não demonstrar o susto que havia levado e o medo que sentia, levantei o braço e apontei para os fundos da loja. O senhor virou e saiu naquela direção. Eu fiquei tremendo atrás do balcão, tentando entender como foi possível aquele senhor sair do carro, caminhar até a loja e entrar sem eu ver. Os minutos passaram. 5, 10, 20, meia hora e nada do senhor sair. Eu criei coragem, fui até a próxima porta do banheiro e perguntei se ele estava bem. Nenhuma resposta e nenhum ruído. Preocupado, assustado e medroso, liguei para a polícia, expliquei o que passava e pedi por ajuda. Poucos minutos depois, uma viatura chegou e eu contei mais uma vez do motorista e onde ele estava. O que aconteceu a seguir foi algo que mudou a minha vida para sempre. O motorista não estava no banheiro e em nenhuma parte da loja. Estava dentro do carro, frente às bombas, e morto. Eu não conseguia entender o que passava. Como era possível o senhor estar morto se eu vi claro e nitidamente dentro da loja? E como ele conseguiu sair? Nas imagens gravadas pelas câmeras, o único que aparecia era a porta da loja abrindo, eu andando pelo salão e depois apontando para os fundos. O senhor não apareceu em nenhum momento.
Para minha sorte, quando a polícia finalmente levou o corpo e o carro, o funcionário do dia já havia chegado. Eu saí e nunca mais retornei ao meu trabalho.